Recentemente eu terminei de assistir a última temporada da animação Invincible, né? Ou Invencível, como ela veio aqui pro Brasil. E foi muito interessante porque eu assisti a primeira temporada lá quando saiu, gostei muito do que a série tinha proposto, né? Da história que a série tinha no geral, tinha gostado muito. A animação, confesso que já na época me estranhava um pouco, mas eu conseguia perceber que em alguns momentos a animação tava muito boa e em alguns outros momentos ela já não tava tão boa assim, provavelmente porque o investimento foi voltado para essas cenas melhores animadas. E aí, quando saiu a segunda temporada, eu não cheguei a assistir, e aí recentemente eu tinha visto que saiu a terceira temporada e eu resolvi fazer um emendadão. Então eu assisti a segunda e a terceira temporada juntos. E ter assistido dessa forma a segunda e a terceira temporada, e aí eu fui inclusive rever umas cenas da primeira temporada, eu notei que a primeira temporada já não tinha lá uma das melhores qualidades de animação. E quando foi indo pra segunda e pra terceira temporada, eu notei que a animação tava ficando pior. E aí eu comecei isso a achar um pouco estranho. Eu falei, será que de fato a animação ficou pior ou eu que tô meio maluco e tudo mais? E aí logo em seguida eu fui ouvir o Nerdcast, onde eles falavam dessa última temporada de Invencível. E aí o pessoal trouxe no programa que a qualidade da animação de fato não era legal, né? Que ela era ruim pra eles também. E aí me acendeu uma parada de que, não era algo meu. Então todo mundo tá notando essa falta de qualidade. E é exatamente isso que eu vou trazer pra esse vídeo. Vamos tentar conversar sobre por que isso acontece, por que isso está acontecendo, inclusive porque tem outras temporadas aí pra vir e muito provavelmente a gente vai continuar com essa qualidade que pode ser que só vá decair ao longo do tempo. Mas antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque eu pretendo estar sempre falando de outras animações que estão saindo aí no mundo do entretenimento, pra gente ter essa conversa um pouquinho mais sobre a qualidade, critério, o que tá acontecendo aí no mundo da animação. Pra eu dar uma contextualizada, Invencível, né, ou Invincible, é um quadrinho que foi adaptado pra animação. Esse quadrinho, ele é do Robert Kirkman, que, se você não conhece, é o criador de The Walking Dead. Então ele já era um cara muito consagrado pela obra de The Walking Dead e ele fez o Invencível ali nas HQs. As HQs, elas são bem famosas, não à toa acabou tendo essa adaptação pra animação. E bem diferente de Walking Dead, Invencível fala de um mundo onde tem super-heróis, né? Igual a gente tem aí Marvel, DC e tudo mais. A gente tem esse mundo onde tem super-heróis e a gente acompanha a história de o filho do super-herói mais poderoso desse universo, como se ele fosse ali o Superman, sabe? Do rolê todo, e aí a gente acompanha a história do filho dele. No geral, a série vem sido bem aclamada, assim, porque realmente a história é muito interessante. Mas por que uma série dessa, que tá sendo bem aclamada, que tem uma história legal, tá tendo essa qualidade de animação? E quando eu falo da qualidade de animação, é muito interessante a gente pegar a primeira temporada e comparar com a terceira temporada, tá? Porque a gente tem a primeira temporada, que é tecnicamente uma temporada piloto, mas nem tanto, e isso eu vou falar mais ao longo do vídeo, mas quando a gente pega em comparação a primeira temporada com a terceira temporada, a gente consegue perceber muitas coisas decaindo, como por exemplo, luzes e sombras. Então a animação foi parando de ter profundidade visual, os backgrounds, os cenários, essas partes que são mais estáticas dentro de uma composição, foi perdendo detalhe. Animações faciais dos personagens foram diminuindo ao longo das temporadas, né? E isso, tecnicamente, né, acaba afetando muito a nossa imersão de não saber o que o personagem tá querendo dizer com aquela fala, por exemplo. E eu encontrei alguns vídeos mostrando que teve algumas reutilizações, né? Tanto na segunda temporada quanto na terceira temporada, dá pra perceber que tem bastante movimento de animação ali que foi meio que um copia e cola. Igual se fazia, por exemplo, no Scooby-Doo lá, com a Hanna-Barbera, como se fazia com o He-Man, por exemplo, onde eles reaproveitavam já uma movimentação pronta, trocava o fundo e conseguia fazer aquela cena. Aconteceu isso com o Invencível, né? Tanto na segunda quanto na terceira temporada. Não foi muito, foram algumas ceninhas, mas dá pra perceber que isso foi repetido. E isso, claro que não é legal. E aí, com isso tudo, né? Todos esses detalhes negativos sobre a animação, de alguma forma, elas podem afetar a obra como um todo. Eu falei num vídeo há um tempo atrás sobre as melhores e as piores peças de 2024, que teve algumas obras que eu não consegui continuar a história porque eu tava achando a animação ruim, a animação não tava de qualidade, então eu não conseguia acompanhar a história. E tinha algumas que a história era até interessante, só que eu não sei o final até hoje porque eu não consegui engajar. Invencível, por enquanto, eu tô conseguindo engajar, porque eu realmente tô gostando muito da história, mesmo a animação tendo ficado muito precária a ponto de nessa terceira temporada ter me incomodado muito, tanto que eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo aqui. E inclusive, pesquisando coisas pra fazer esse vídeo, eu encontrei vários
animadores que não trabalharam no projeto, que fizeram as suas versões de fã, que ficaram muito superiores à qualidade final do produto entregue ali pela Amazon. E aí agora a gente precisa conversar um pouco sobre o que pode ter acontecido pra série Invencível ter começado daquele jeito, né, que já não foi um dos melhores, e indo pra uma situação que tá bem complicada. O principal fator que afeta a qualidade dessa animação, sem sombra de dúvida, é a questão de relação ao orçamento e tempo de produção. A gente precisa entender que não é porque essa série foi adaptada pela Amazon, que tá gastando muito pra fazer outras séries, que especificamente foi colocado um orçamento muito alto pra se fazer Invencível. Essa não é a realidade. Pra você ter uma noção, o orçamento por episódio de Invencível não chega nem a 1/4 do que foi o investimento pra fazer cada episódio de The Boys, por exemplo. E não existe uma regra dizendo que um live action ele custa mais do que uma animação, ou uma animação custa mais do que um live action, né? Tem animações que elas são muito caras pra serem feitas porque a gente tem equipes muito grandes trabalhando. Só que ao mesmo tempo no live action a gente também tem equipes muito grandes trabalhando. Então, se a gente colocar no papel, cada um vai ter suas dificuldades. A gente tem obras de animação que demoram muito pra ficar prontas e tem obras de animação que não demoram tanto pra ficar prontas, e ambas podem ficar com uma excelente qualidade. É aquela relação de quanto mais pessoas você tiver trabalhando dentro de um projeto de animação, você tecnicamente conseguiria entregar ela em menos tempo com mais qualidade. E obviamente que isso vai ser mais caro. E aí eu volto na questão, se cada episódio da série Invincible tá na casa ali dos 2,5 milhões, né, de investimento pra ser feito aquele episódio, pra onde que essa grana tá indo? Será que esses 2,5 milhões de dólares não são uma grana suficiente pra se fazer um bom episódio? E aí eu trago a principal questão do orçamento de Invencível. A gente sabe que a grande maioria desse orçamento dos episódios de Invencível, ela vai principalmente pra dublagem, pros atores que trabalharam nessa série, que continuam trabalhando, obviamente. São atores muito renomados, porque quando a Amazon foi lançar essa série, ela precisava de um atrativo pra trazer o grande público, né? A Amazon não quer que só os leitores de Invencível venham assistir a série Invencível, ela quer trazer outros públicos ali pra conseguir fazer que seja uma série rentável. Então eles apostaram no elenco da série. E assim, é uma galera muito cara. Tem o Steven Yeun, tem o J.K. Simmons, Mark Hamill, Mahershala Ali. Só esses que eu falei é uma puta de uma grana pra você fazer um único episódio de animação. Porque outra coisa, gente, a gente não tá falando de uma animação tradicional que ficou muito famoso no mercado, principalmente por causa dos animes, de episódios de 20 minutos, né? Normalmente de terem 20 minutos. Não é isso. Invencível tem episódio de 1 hora, né? O normal de Invencível é de 45 minutos a 1 hora de episódio. Então, assim, é um tempo muito grande. Ou seja, os atores trabalham muito também e, obviamente, o cachê deles fica muito mais caro do que se fosse uma série com 20 minutos de episódio. E exatamente por serem atores tão caros que esse orçamento por episódio, né, de 2,5 milhões, fica muito preso ao cachê dessa galera, né? Então, a gente sabe que pro resto da equipe, né, pros animadores, pros roteiristas, diretor e tudo mais, acaba ficando certa quantidade de dinheiro muito menor, afetando diretamente na qualidade do material. E também é importante trazer que a quantidade de animadores que fizeram a terceira temporada de Invencível foram 10 pessoas. Isso é pouco? De fato, é pouco. Só que se a gente levar em consideração, a gente tem também X-Men 97, que também foi uma equipe de 10 animadores que fizeram aquela temporada. Só que a gente tá falando de uma série que segue o padrão mais tradicional de animação, que tem episódios ali de 20 minutos. Então, assim, foi a mesma quantidade, a equipe tinha o mesmo tamanho, só que ela fez episódios de 20 minutos. Invencível fez episódios de 1 hora, praticamente. Então, querendo ou não, a gente sabe que teve uma sobrecarga muito grande na equipe de animação de Invencível. Não tem como eles conseguirem executar o prazo sem que eles decaiam na qualidade final da animação. Só que quantidade de pessoas não necessariamente, igual eu falei antes, é sinônimo de má qualidade, né? Porque tiveram 10 pessoas animando Invencível que ia ficar ruim. Essa não é a regra. Porque daí eu posso trazer em comparação a primeira temporada de Castlevania, né? A série animada da Netflix. Naquela temporada, a gente tava falando de 4 profissionais de animação. A gente tinha 4 animadores que trabalharam naquela série e exatamente ela tem bem menos episódios, se eu não me engano ela tem 5 ou 6 episódios a primeira temporada, ou às vezes até 4, eu confesso que eu não lembro, eu lembro que é bem pouco, mas eram 4 pessoas fazendo mais de 200 cenas animadas por episódio. Um baita de um trabalho com um resultado excepcional. A primeira temporada, as outras também, obviamente, mas assim, nesse contexto como um todo, a primeira temporada de Castlevania, ela é incrível.
incrível, a animação ela é impecável. Claro que a gente percebe algumas coisas, uma falta de detalhamento em certos momentos, mas no grande geral a gente tá falando de uma animação incrível que custou $150 mil por episódio. Invencível custou 2,5 milhões por episódio. E olha o nível de resultado. Pega a terceira temporada de Invencível e pega a primeira temporada de Castlevania. Olha a disparidade no orçamento e olha o resultado final. E aí, se a gente for pensar numa série animada que teve um investimento muito superior ao de Invencível, por exemplo, foi Arcane. A última temporada de Arcane teve um investimento de mais de $11 milhões por episódio. Só que a gente tá falando de uma animação que, assim como o Aranhaverso, mudou todo o mercado de animação, tanto pela forma como ela é feita, vendida e consumida, né? A gente tá falando de um marco histórico na animação. O Aranhaverso 2, por exemplo, foi um filme que custou um pouco mais de $100 milhões, que se a gente for colocar a questão de tempo de produção e minutagem, pode parecer até um valor pequeno. Eu acredito que o valor deveria ser um pouco mais alto, tanto que teve muita polêmica de exploração por parte dos animadores de Aranhaverso 2, mas esse é um assunto para um outro momento. E voltando nessa questão de custo por episódio, quando a gente leva para os estúdios japoneses, né, os que fazem os animes, a gente tá falando de orçamentos muito menores ainda. Demon Slayer, por exemplo, a última temporada, que ela é impecável, ela teve um orçamento de $80 mil por episódio. Só que, assim como Aranhaverso 2 teve uma polêmica muito grande de exploração, quando a gente vai pros estúdios japoneses, isso é muito pior, tá? Exploração profissional por parte dos estúdios de animação japonesa é uma parada muito comum. O estúdio que faz Demon Slayer mesmo é um estúdio que sofre muito com essa questão da exploração. A última temporada teve várias polêmicas, né, de profissionais excedendo carga horária de trabalho de tipo 12, 14 horas diárias de trabalho para conseguir entregar a parada. Então pensa, você teve profissionais trabalhando mais de 12 horas por dia e no final, cada episódio da temporada ficou ali com um custo de $80 mil. Então a gente vê que tem uma exploração muito violenta por parte dos estúdios japoneses. E isso tudo mostra que a terceira temporada de Invencível, ela é de fato muito precária na questão de animação. Tem cenas de voo, tem cenas de queda, tem cenas de impacto, que a gente percebe que é um PNG sendo arrastado da esquerda pra direita, com um efeitinho de wiggle, e eu não tô brincando, isso é verdade. Vai ter muita cena que, em questão de animação mesmo, de movimentação, dá dor, assim, de ver um negócio cair em linha reta, sem ease nenhum, sabe? É uma parada muito feia isso, eu não tô falando nem de composição. Então, com isso, a gente percebe que o orçamento, ele é baixo, comparado que boa parte desse orçamento vai pra dublagem, não pra equipe de animação, né? A equipe de animação, não necessariamente ela tem a necessidade de aumentar, porque eu acho que esses 10 profissionais conseguem fazer um bom trabalho. Eu só acho que eles tinham que receber mais pra isso, né? O orçamento tinha que ser maior e também o tempo teria que ser maior. A terceira temporada saiu no começo desse ano e a segunda temporada já vai sair no começo do próximo ano. Um ano pra ser feito. Uma animação onde tem de 8 a 10 episódios com 1 hora de duração é muito pouco tempo pra 10 pessoas. Então, assim, não tem como a gente esperar uma animação melhor pra quarta temporada, sendo que a gente já sabe que tem essa equipe pra fazer isso nesse tempo que é proposto, né? Eles têm que entregar um negócio. Então, assim, se o negócio vier superior do que a terceira temporada, é realmente um milagre, ou muito provavelmente esses profissionais, eles estão sendo explorados nesse exato momento. E aí, se você se pergunta por que que isso acontece, né? Por que que uma série que tá dando certo não teve uma melhora, não teve um aumento de investimento? E aí, gente, é uma coisa muito óbvia, né? A gente tem que falar da questão do capitalismo. Uma empresa está vendendo aquele produto. Então, assim, se a Amazon foi lá, fez a primeira temporada, com o orçamento que teve, que tecnicamente foi baixo ali pro investimento, teve uma resposta muito boa, eles diminuíram a qualidade pra segunda temporada, a resposta continuou boa e continuou até melhor, cara, eles vão abaixar mais ainda. É uma lógica de lucro. Como que os caras podem lucrar mais? Se a audiência tá se mantendo e tá até aumentando, mesmo se você baixar o orçamento, obviamente eles vão continuar fazendo isso. A terceira temporada deu muito certo com o orçamento que teve. Você acha que a Amazon vai botar mais grana pra fazer um negócio melhor, sendo que a quarta temporada já tem uma garantia de ter a mesma audiência da terceira temporada, ou seja, conseguir um faturamento igual ou maior do que já tava tendo? Obviamente que não, porque essa não é uma situação onde o barato sai caro. O barato tá valendo muito a pena pra eles. Então, pensando em capital pra empresa, não
faz sentido nenhum aumentar o orçamento para melhorar a qualidade, sendo que a audiência só está aumentando. Então essa é a resposta do porquê o Invincible vem abaixando a qualidade cada vez mais. Eu tinha lido uma matéria de que a previsão de Invincible é durar ali de 7 a 8 temporadas, o que é muito tempo. E assim, você tem que assistir uma animação com mais muitos anos, né? Então a gente tá em 2025 agora. Provavelmente se eles fizerem uma temporada por ano, vai terminar ali em 2029, 2030, sei lá. Se manter nesse nível de qualidade é uma parada muito triste pra uma história muito legal. Só que infelizmente eu acredito que a história tem potencial de levar a audiência pra frente. Eu não acho que as pessoas vão desistir de assistir só porque a animação tá ruim. Enquanto isso, a Amazon pode fazer um investimento muito baixo, continuar tendo a produção do jeito que tá, sendo que a história tá sendo entregue, mas de uma forma muito triste porque a animação poderia ser muito melhor. E aí, pra ter uma outra noção da situação, a primeira temporada de Invencível, ela foi feita durante 3 anos. Então, desses 3 anos, mais de 80% desse tempo foi feito animando. Então, a gente tá falando aí de mais de 2 anos de animação. A terceira temporada foi feita com 1 ano. A quarta temporada agora tá sendo feita também ali com um prazo de 1 ano. Então, se a primeira temporada teve o prazo que teve com as pessoas que fizeram a animação, a segunda temporada menos tempo ficou pior, a terceira temporada com menos tempo ficou pior, a quarta temporada tem o mesmo tempo da terceira, com o mesmo investimento, então ela vai ter a mesma qualidade. Não tem como a gente esperar que ela vá ser muito superior. Porque, igual eu falei, se ela for superior, os profissionais com certeza estão sendo mais explorados ainda. E também tem um outro ponto muito importante, que da primeira pra segunda temporada, o estúdio de animação foi trocado. Continuou com a equipe bem reduzida, né? Mas o estúdio foi trocado. E isso também afeta na qualidade final do negócio, né? A gente sabe que tem muito estúdio que recebe um certo tanto de grana e fala, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, mesmo recebendo pouca grana, porque isso vai refletir no meu portfólio. E tem estúdio que fala que não vai fazer isso, entendeu? Então ele fala, a gente vai até o nosso limite, é isso que pagou, é isso que vai ter. É assim que acontece, né? Então não dá pra esperar do segundo estúdio que ele tenha a mesma posição do primeiro estúdio, por exemplo. Enfim, eu acho que eu já falei demais sobre esse assunto, né? Eu queria mais trazer uma possível visão do que, por que isso acontece, né? Já que é uma obra que eu assisto, pode ter pessoas que também assistem essa obra e pode passar isso na cabeça, né? Por que é tão diferente a terceira temporada pra primeira, numa questão de tipo, caramba, a animação tá esquisita, né? Tá ficando feia. E então a intenção do vídeo, né, era passar isso pra você, né? De enxergar quais são as problemáticas que se envolvem dentro do mundo de toda a produção aí do Invencível. E se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, deixa o like aí pra me ajudar, pra eu saber que você gostou desse tipo de formato. Eu tenho algumas outras obras que eu posso trazer pra gente refletir um pouco mais sobre o que pode estar acontecendo, né? Algumas obras que são um pouquinho menos calibradas visualmente aí pra gente comentar o que pode estar acontecendo. E aí na tela estão aparecendo outros vídeos sobre outras animações que você pode se interessar. E a gente se vê logo logo. Até mais!